E como sempre, o debate pega fogo aqui no intervalo. Também continua, claro, as celebridades aí. A questão de celebridades, pessoas de destaque surgindo realmente no mundo gospel. É uma realidade, são atletas, são cantores, são grandes empresários. Eu assisti, inclusive, tem um outro lado da história que eu nem falei aqui. Eu e meu esposo fomos a uma grande conferência nos Estados Unidos de liderança, chamada Summit, e lá havia grandes atores de Hollywood. Por exemplo, 3 pessoas falaram isso. Eu não lembro quem foi a terceira, mas um deles era esse ator de Hollywood e o outro foi o Jeff Immelt, que é o CEO, o Corporate Executive Officer da GE Mundial. Tem 120 mil funcionários. O cara é um top, um grande empresário, mas é um cara simples. E a pessoa que entrevistou ele, acho que pesquisou bem, disse, eu ouvi falar que a tua mulher vai mais para a igreja do que você, não sei o quê, brincando com ele. Falou, não, eu vou ser sincero com você, é difícil para mim ir para a igreja, porque para mim, igreja é um lugar de paz, é sinônimo de paz. E quando eu vou para a igreja, a última coisa que eu tenho é paz. É alguém conversando comigo, é alguém querendo bater foto, são pessoas me pedindo coisas, pessoas me pedindo emprego. Quer dizer, quando uma dita pessoa conhecida, e quando a gente fala celebridade, não é apenas essa pessoa que é o cantor gospel, mas é um grande político, um grande empresário, essa pessoa precisa vir para a casa de Deus. Ela precisa ter um lugar de acolhimento onde ela possa ficar, um grande atleta, possa ficar em paz. Não é todo mundo pedindo autógrafo, não é todo... E o pregado, depois o pastor da igreja, que era uma mega igreja, aquela Willow Creek, falou, olha, na nossa igreja nós trabalhamos os nossos membros, falamos de vez em quando, orientamos, que nós vamos ter entre nós, porque a gente quer que Deus salve os poderosos dessa terra. Você está preparado para receber os poderosos da terra na tua igreja? Para ter o senador, o prefeito, a presidente, ou o presidente? É coincidência a gente dizer a presidente, né? Mas enfim... vindo na sua igreja, o que vai acontecer? É um grande alvoroço? Ou as pessoas vão saber receitar porque foram ensinadas, foram treinadas? Porque aquela pessoa, de repente, quando ela vem para uma apresentação, mas vai vir um momento também que ela vem simplesmente para receber. E ela precisa... Então, essas pessoas, esse ator de Hollywood falou, olha, para mim, ir para a igreja é um suplício, porque do momento que eu abro a porta do carro no estacionamento, vem aquele monte de gente correndo para cima de mim. E eu preciso, né, eu preciso de um pouco de espaço, eu preciso de margem, eu preciso viver. Então, a gente vê que esse comportamento tem esse aspecto da apresentação e tem aspecto do dia a dia. Mas a gente conversou muita coisa aqui que não ficou debatida. Por exemplo, o comportamento, muitas pessoas criticam, a tia está querendo ser igual um rockstar, porque exigiu um carro bom para pegar, exigiu... Você que trabalha qual é a tua experiência? Aliás, cada um de vocês falou com essa questão do carro para buscar, de uma comida X ou Y para comer, como é que é isso? Eu acho que as exigências vão acontecendo à medida das experiências. Então, à medida que você tem experiências negativas, você vai começando a se blindar. Então, por exemplo, eu conheço um artista, dos grandes artistas, que hoje praticamente ele não faz nenhuma apresentação de prefeitura que tenha uma banda para abrir o show dele. Por quê? Porque ele, como um dos artistas principais, ele ia para o interior do Brasil e entrava no palco às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque 86 bandas locais fizeram a abertura do show e quando ele chegou lá tinha meia dúzia de gato pingados para assistir. De tanto acontecer isso, ele começou a colocar, não, eu tenho que colocar, isso é bastante comum hoje nos contratos dos artistas, eu tenho que subir ao palco até 9 horas da noite, até 10 horas da noite. Se você olhar isso de forma isolada, você fala assim, puxa, esse cara tá pedante, né? Como se diz no popular, marrento. Não, é que já apanhou tanto, já apanhou tanto. E a questão de horário com a gente A questão de horário, ela não é tão respeitada, então você coloca no contrato. Por exemplo, isso é super comum. A tua cidade é qual? Não, você vai cantar na minha cidade, mas do aeroporto para a minha cidade é rapidinho. 4 horas de estrada de chão e muitas das vezes num carro sem ar-condicionado, sem estrutura. Então, todas essas exigências... Como a Flor já aconteceu com a mala no colo ainda, porque tinha muita bagagem atrás, estavam levando material de divulgação, você tinha que levar a mala. E vamos buscar com pessoas acompanhando. E aí, quando vão nos buscar, tem 3, 4 pessoas já junto, porque quer ir nos ver, quer tirar foto primeiro.
E quer conversar o trajeto inteiro e você está morta de cansado. E onde nós vamos? Porque a gente sempre anda com acompanhantes também. Né? E aonde nós vamos sentados? Como é que nós vamos? O risco que nós corremos nas estradas. Porque se morrermos, a igreja não vai... Como já morreram vários artistas. Se o carro, eu já peguei carro de me levar para 3, 4 horas de viagem com o motorista super cansado, dormindo, cochilando no caminho. Então, isso é o cuidado que eles não têm conosco. Agora, tem o exagero de pedir toalhas brancas, frutas da estação, aí é o exagero. Mas, sem ser o exagero, nós temos que fazer as nossas reivindicações. Uma vez, o motorista estava tão sonolento, e tinha um outro pregador, tinha eu e o motorista. O motorista estava tão sonolento, eu falei, irmão, eu disse, não, mas a senhora não está acostumada a dirigir, era uma F1000. Eu digo, estou sim, a gente já teve F1000, pode deixar que eu dirijo. O cara estava dormindo. Eu dirigi 2 horas na estrada, numa BR, até chegar na capital. Eu dirigi, porque eu estava com medo pela minha vida. Então, eu dirigi. Isso acontece. E ele dormiu tranquilamente. Ele deitou lá atrás e ele roncava. O outro pastor do lado, coitadinho, ele falou, não, eu não estou acostumado com carro, eu dirigi, acho que mais carro automático, né? Nessa ocasião, eu não estava com o Samuel. Enfim, eu dirigi. Já teve situações de me Nós buscarem com meu esposo, estrada aí e o motorista perdido, dando voltas no mesmo local e nós ali nervosos porque tínhamos horário. Tem que chegar no hotel, tomar banho, se arrumar e as pessoas do evento ficam ligando. Olha o horário, tem que chegar. Eu falei, mas é o seu motorista que está atrasando, ele está dando voltas, não chegava, ele não se encontrava, porque mandaram uma pessoa que não sabia andar no local. E ficou dando São voltas. Os detalhes, né? São os detalhes. São os detalhes. A gente não confunde, então, aquilo que seria considerado uma exigência fora da linha com aquilo que é o mínimo necessário. Contexto, né? Tem que, a gente vê que... sabe o que a gente vê, de alguma forma, norteando esse papo de ponta, do programa de ponta a ponta? É a questão do equilíbrio. Do bom senso. Sabe? Tem que ter recurso? Tem que, mas também não pode comercializar demais. Tem que ter um entendimento de que vai haver fã-clube, que vai haver... Porque você pode ter admiração pelo artista, mas não precisa ser uma obsessão. Entendeu? Vai haver. Como é que fica a questão que para mim é primordial, vamos lá, eu deixei como foi a deixa do bloco anterior, essa questão do testemunho. Dessa dita celebridade ou desse formador de opinião, porque às vezes a pessoa tem até um ministério, mas depois ela se descuida em algumas coisas, até na própria vida pessoal, o próprio cuidado que ela tem até ter com a família dela, com os relacionamentos dela, porque às vezes ela paga um preço tão alto que tudo rui e digamos assim, no entanto, aquilo ela não percebe que aquilo é a base do ministério dela. Quantos pastores, grandes escritores que a gente amava, admirava, e esse lado da vida deles ruiu e tudo foi junto. Como o Maurício colocou aqui, somos formadores de opiniões, nós somos referência. As pessoas estão nos olhando como referência, só que tem muita gente que acaba esquecendo disso, que é uma referência. E aí não toma cuidado em certas áreas da sua vida. Acha que a sua vida é só aquele mundo que ele vive ali, de ficar viajando, cantando, show pra lá. Ele esquece do cuidado com a família, ele esquece do cuidado com a sua imagem, perde a sua postura de cristão. De cristão. Se deslumbra, né? E é isso porque nós somos referência. As pessoas têm que querer nos imitar, têm que querer olhar, têm que olhar para nós e nos ver como luz. Eu tenho como exemplos. E aí, quando passa a olhar e não ver mais Jesus em nossas vidas, isso aí é muito triste. Eu tenho uma experiência que é muito interessante. Hoje, um grande nome do nosso meio gospel. E eu cheguei uma vez a ligar para ele e falei, olha, para de ficar colocando nas suas redes sociais os pratos de lagosta, as comidas maravilhosas que você está tendo a oportunidade, porque boa parte das pessoas que te acompanham estão tendo dificuldade, às vezes, para comer. Então, você tem que saber dosar isso. Então, eu sei que o artista ele tem horários diferentes. Às vezes, no final de semana, eu estou em casa com os meus familiares, eles estão trabalhando, viajando pelo Brasil inteiro. Mas, assim, não dá para colocar no seu Twitter que às 2 horas da tarde você está indo para a academia para cuidar da forma. Então, tem alguns detalhes que eu acho também que você, como referência, você precisa ter esse bom senso. Agora, com relação ao testemunho, não só
a celebridade, o artista, o formador de opinião, mas todos os cristãos. Agora, mas é isso que eu estou dizendo, diz, é que a celebridade... aquele que é muito dado, Maurício, muito será cobrado. A celebridade tem que ser primeiro crente, o pastor tem que ser crente. O pastor não está acima da verdade, não está acima de ninguém, não. Para um pastor ser pastor, ele tem que ser crente, igual o crente tem que ser crente. Eu acho que tem que ter rede social, acho que você tem que estar no meio dessas novas tecnologias. E, mais uma vez, a gente vai ser extremamente repetitivo hoje, o bom senso. Tem que ter cuidado muito, né? Tem que ter muito cuidado com o exagero. Se sentir popstar, se sentir estrela ao extremo. Eu já fui em eventos que foram outros cantores comigo e chegar na mesa de um bom restaurante, o cantor olhar e falar, olha, tem isso, se não tem, aí exigir que fosse levado para um outro restaurante. Isso não fazer exigências fica mal visto. Fazer exigências é aquela questão absurdas. que falamos anteriormente, o público gospel, ele vai misturar a vida espiritual. Fábio, acho que não só no mundo gospel. Não, não. Se você vai com um artista, qualquer pessoa, o artista secular não precisa ser visto como cristão. Não, mas mesmo assim é educação. É um absurdo. Aí é uma educação. Você chegar na casa de uma pessoa ou num restaurante e falar, não, essa comida não é para mim, ou eu gostaria disso. Isso é educação. Agora, uma coisa, já que é assim, deixa só pelo menos a gente, porque ninguém é dono da verdade, né? Assim, no sentido de... Mas tá aí uma coisa que, para nós, a gente tem procurado, né, fazer. E claro que, por exemplo, numa igreja do tamanho da nossa, são muitos eventos promovidos. A gente não tem controle, às vezes, quem busca, onde que leva para comer, que é uma preocupação nossa. Mas, via de regra, gente, manda alguém que vai buscar, que vai uma pessoa só no carro, um carro bom, espaçoso, que tem ar-condicionado. Manda uma pessoa que não fique conversando com aquele irmão, aquela irmã, que está morto de cansada, está vindo de ministrar de outro local, só precisa de um pouquinho de paz. Se ela conversar contigo, ótimo, bate papo com ela. Mas se ela não conversar contigo, fica quieto. Leva ela para o hotel, até porque deixa os artistas, eles não estão chegando naquela cidade necessariamente vindos de casa. Não, descansados. Muitos deles já vêm de outros eventos, a rotina deles chegam, você olha para eles, meu absurdo. Deus, parece que um trator passou por cima, a pessoa está morta, está exausta, né, de cansada. Agora, eu vou fazer um pedido para os artistas, para os pregadores. Quando vocês vierem, eu digo isso sob o ponto de vista de alguém que trabalha com a igreja. Chega na hora do culto. Não chega só para a sua hora de pregar e de ministrar, não. E muitas vezes, quando chega atrasado. A gente tem que ficar enrolando o culto para você chegar. Chegue cedo. Por quê? Porque eu acho assim que é um momento de comunhão. É um momento também da gente abençoar você. Não quer dizer que você tem que chegar na hora exata que o culto começa. Mas não, tem pessoas que falam, que horas que eu vou pregar? É 8h15? Então tá, 8h10 eu estou lá. Está entendendo? A pessoa não quer ter aquela participação do culto. A nossa igreja não vê isso bem. Quando alguém vem, que a pessoa chega, que você percebe que aquela pessoa participa, que aquela, né? E quando termina o culto, de repente aquele artista prefere voltar, aquela pessoa, aquele cantor, aquele pregador, aquele irmão, irmã amada, prefere voltar para o hotel, pedir um room service, não quer sair para conversar com ninguém, para dar um outro descansado. Eu acho assim que tem coisas que o bom senso, de um lado e de outro lado. Vamos fazer o seguinte, que eu já falei tanto, a gente vai ter música boa no programa hoje, mas a gente volta já para encerrar e ter música. Cabeça pra cima.